Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cirlei Moreira e hoje eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o Vem e Segue. As redes sociais hoje, o YouTube hoje, está repleto de pessoas incríveis que compartilham o estudo do Vem e Segue. Eu mesma fiz isso boa parte do ano passado e foi incrível estudar doutrina e convênios. Este ano nós estamos estudando o Velho Testamento e já está sendo muito deleitoso. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada pelo estudo das Escrituras e o quanto eu fico fascinada com as descobertas e é, conseguindo compreender mais sobre o amor do Salvador, aumentando a minha gratidão por ele. Então é maravilhoso estudar as Escrituras. E eu te convido a encontrar a felicidade ao estudar as Escrituras todos os dias. O quanto é incrível como nós passamos a conhecer mais sobre o nosso Salvador, como nós nos sentimos próximos dele e compreendemos a nossa natureza divina, o nosso valor como pessoa, como filhos de Deus, como a sua mais perfeita criação. É maravilhoso. Então, este ano eu decidi fazer o Vem Segue-me de uma forma diferente. Trazer aqui para vocês algumas reflexões, algumas pessoais, a gente vai estudar um pouco das escrituras que são faladas, alguns pensamentos, algumas aplicações na minha própria vida, história de pessoas que chegam até mim. Então, nós vamos fazer mesmo reflexões do Vem Segue-me do Velho Testamento. E eu também aproveito este momento para convidar você a conhecer esses canais incríveis de estudos do Vem Segue-me, como por exemplo, Escola Dominical Brasil, do meu amigo querido que eu tanto amo, Vanderlei Claudiano. Tem o Leandro Lestat, que ele é incrível também, o meu amigo, que ele tem o canal Vamos Falar Sobre, que também fala sobre o Vem Segue-me. Tem muitos canais, eu vou deixar o link de alguns desses canais aqui na descrição desse vídeo para que você possa acompanhá-los junto comigo também. E eu tenho certeza que isso vai acrescentar muito ao teu estudo pessoal. Mas apesar dessas pessoas serem incríveis, nos trazerem um leque de conhecimento, não substitui a sua busca pessoal das escrituras. Então, faça um plano de estudos, se organize, crie metas, estipule horário, seja fiel a essas metas e a esses horários, e você vai descobrir o prazer e o milagre de estudar as escrituras todos os dias. E isso vai com certeza aproximar você ainda mais do nosso Pai Celestial e do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, a partir de agora, seja muito bem-vindo à reflexão do Vem e Segue-me do Velho Testamento. Algo que a história da criação nos ensina e que é extraordinário é que Deus pode fazer algo magnífico de algo desorganizado. Quando nós vemos em Gênesis 1:2 que diz: "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas." E ao olhar e ao parar e fazer como Cristo fez, que foi contemplar toda a sua criação, ao pararmos em contemplarmos as criações do Senhor, nós podemos perceber quão magnífico é. E isso também nos ajuda a ponderar, a refletir sobre nossas próprias vidas. Quando nós estamos naqueles momentos difíceis, caóticos, onde as coisas parecem não ter solução, onde tudo à sua volta parece desmoronar, os conflitos e as dúvidas, as incertezas da vida, quando as coisas acontecem, nós devemos lembrar que eles podem comandar os elementos, que eles podem comandar as luzes, a escuridão, e que pode fazer de algo vazio e cheio de trevas coisas magníficas, como foi a criação nas nossas próprias vidas. Eles podem nos transformar em belas criações e podem nos ajudar. Isso é uma parte
muito significativa da criação de Deus. E lembrar também que fomos criados à sua imagem e semelhança, nós vamos falar um pouco mais a respeito disso no decorrer do vídeo. Então eu gostaria de iniciar esse vídeo falando a respeito disso, né? Do quão magnífico, do quão especial é a criação de Deus e o quanto isso pode refletir nas nossas próprias vidas. E tem uma frase do presidente Russell M. Nelson, na época ele era do coro dos 12 apóstolos, e diz o seguinte: a fé em Deus gera o amor pelo dia do Senhor, e a fé no dia do Senhor gera o amor a Deus. Isso fazendo uma reflexão sobre o sétimo dia, depois da criação, em que o Senhor descansou da sua grande obra. Seja qual for a movimentação dos nossos dias, seja qual for as nossas tarefas, todas as coisas que nós temos para fazer, que possamos lembrar que no domingo, que é o dia do Senhor, possamos dedicar esse tempo a Ele, a obra dEle, exclusivamente a Ele, a sua igreja, a seus filhos, ao estabelecimento e o fortalecimento do seu reino. E que possamos lembrar que quanto mais fé eu tenho em Deus, isso vai aumentar o meu amor pelo dia do Senhor e vai me ajudar a magnificá-lo e a amar também ainda mais o meu Pai Celestial e o meu Salvador Jesus Cristo. Quantas coisas magníficas nós aprendemos com o relato da criação. Quantas reflexões extraordinárias e fortalecedoras, que possamos usufruir de cada uma delas. Como nós muito bem sabemos, Jesus Cristo criou a terra e tudo o que nela há sob a direção do nosso Pai Celestial. E quando ele terminou, ele disse: vamos ver lá em Moisés 3:2, que diz o seguinte: e no sétimo dia, eu, Deus, terminei minha obra e todas as coisas que tinha feito, e descansei no sétimo dia de toda a minha obra. E todas as coisas que eu fizera estavam terminadas, e eu, Deus, vi que eram boas. Então, naquele momento, depois de toda a criação, Jesus Cristo parou e contemplou a sua grande obra. E aí, esta escritura me fez refletir sobre o quanto eu paro para contemplar a obra de Deus. Quanto do nosso tempo corrido hoje nós tiramos para contemplar a chuva, as árvores, a criação, o sol, todas as coisas, não só a natureza, mas todas as coisas incríveis que o Pai Celestial deu inteligência ao homem para fazer. Quantos de nós paramos para contemplar as criações do Senhor? E ao refletir sobre isso, eu fiquei pensando, né? Por que a importância de contemplar? Quando o próprio Criador do mundo parou e fez isso, contemplou e viu que era bom. Por que a importância disso? E então eu pude perceber que ao contemplar as criações que Deus fez para mim, e ao entender isso, nós vamos ver isso ao longo dessa nossa reflexão, eu pude perceber que a gratidão por esta criação, ela se torna cada vez maior. E quando há gratidão, gera em mim uma necessidade de cuidar, de zelar por aquela criação, por algo que é tão especial e que foi feito para mim, para o meu benefício, né? Então, nós sabemos que o Pai Celestial, ele deu para nós, seus filhos, a responsabilidade de cuidar de tudo que ele criou. O presidente Russell M. Nelson, ele disse o seguinte: como beneficiários da divina criação, o que faremos? Devemos cuidar da terra, ser seus mordomos sábios e preservá-la para gerações futuras. Devemos nos preparar para nosso próprio destino divino, glória, imortalidade e vida eterna. E quando nós paramos para contemplar tudo o que Deus criou para nós percebemos a grande responsabilidade que nós temos como beneficiários diretos desta criação, de cuidar dela
de preservá-la, como o presidente Nelson falou, de sermos seus mordomos, né? E nós devemos, e assim, nos prepararmos para glória, imortalidade e vida eterna, né? Então, quanto mais gratidão nós sentirmos, mais desejo de cuidar nós teremos. E esta gratidão veio por meio da contemplação. Às vezes, a gente para e olha muito o lado ruim das coisas, né? Lá vem a chuva de novo, vai alagar, vai atrapalhar eu ir trabalhar, uma série de outros fatores. Só que às vezes nós esquecemos que os alagamentos e os transtornos que as chuvas causam algumas vezes não é por conta das criações do Senhor, porque ela não foi criada para isso. Mas é porque às vezes nós não usufruímos dessa criação, de todas as coisas que nós temos a capacidade de fazer, crescimentos desordenados e muitas coisas erradas que nós fazemos ao usar a criação, que nos faz ter essas consequências. Mas se nós contemplarmos a chuva como para o que ela realmente foi feita e perceber o quanto é maravilhoso, nós vamos conseguir ter gratidão por ela e por todas as coisas que o Senhor fez para nós. Então, em Gênesis, do 1 ao 2, nós conseguimos perceber, fala sobre o Criador, a criação e a nossa responsabilidade sobre essa criação. Então, é muito interessante nós estudarmos, nós fazermos uma análise disso, vai nos ajudar a perceber aí aquilo que nós precisamos fazer. Então, mas nós não vamos ler todas as escrituras agora, porque esse não é o propósito, mas no seu estudo pessoal, na sua reflexão pessoal, eu te convido a fazer isso e aumentar ainda mais a sua gratidão por tudo que Deus criou. Mas eu vou ler para vocês Gênesis 1, do 26 ao 28, que diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, nessa escritura, nos deixa claro sobre quem é o Criador. Logo no início ele fala, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Então, quem é a criação que o Senhor se refere aqui? Somos nós, mas ele também fala que ele criou todas as coisas na terra para o nosso benefício, né? Para que nós pudéssemos usufruir de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas para o nosso bem. Mas ele também fala sobre a natureza divina dessa criação mais perfeita e mais incrível de Deus que somos nós. Ele fala que nós fomos criados à sua imagem. Que coisa extraordinária sabermos que nós somos feitos à imagem de Deus. Somos seus filhos. E isso deve ter um grande peso de responsabilidade, mas também de amor nas nossas vidas, né? E o Senhor deixa claro sobre a natureza da criação. Ele criou macho e fêmea, seres distintos, a sua criação mais gloriosa, o homem e a mulher. E ele então disse sobre a nossa fala aí, depois de falar do Criador, da criação, ele fala da responsabilidade, ou seja, da nossa responsabilidade. Ele diz que Deus criou para que nós pudéssemos, frutificai e multiplicai, né? Então o Senhor diz também que nós devemos ter domínio sobre todas as suas criações. E isso é muito interessante, gente, porque nós somos a única criação de Deus que foi feita para agir e não para receber a ação.
O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos exercer domínio sobre todas as suas criações. E Ele deixou isso muito claro para a gente, né? E que nós deveríamos trabalhar, ele diz, frutificai e multiplicai-vos, né? Que nós deveríamos cultivar, trabalhar em outras escrituras relacionadas à criação que nós temos no estudo do Vem e Segue-me. Você também pode perceber isso. No seu estudo, nas suas reflexões mais aprofundadas, você vai descobrir essas escrituras e vai ser bem interessante para o teu crescimento, para o teu conhecimento espiritual. Quero ler mais uma escritura para vocês, que é Doutrina e Convênios 49, do 19 ao 21, que diz o seguinte: porque eis que as bestas do campo e as aves do ar e aquilo que provém da terra foram estabelecidas para uso do homem, para alimento, para vestuário, a fim de que ele tenha em abundância. Mas não foi determinado que possuísse um homem mais do que outro. Portanto, o mundo se acha em pecado. E ai do homem que derrama sangue ou desperdiça carne sem necessidade. Então, o Senhor, ele espera que nós possamos usufruir de todas as suas criações, mas que nós possamos fazer isso com sabedoria, sem soberba, achando que é melhor ou que pode mais do que o outro. Mas o Senhor, ele espera que nós possamos cuidar de todas as suas criações. Ao fazermos isso, ele nos promete que teremos cada vez mais em abundância, porque a plenitude da terra será nossa. Nós vamos usufruir em abundância de toda a sua criação. E ele espera, como ele diz lá no 21, que nós façamos isso sem desperdiçar, que nós possamos fazer um uso adequado de suas criações. E por nós não estarmos fazendo isso hoje, ele diz que a terra está em pecado, se acha em pecado. Então, que nós possamos refletir sobre esses ensinamentos, que nós possamos entender que nós somos a única criação de Deus que foi feita para agir. Todas as outras foram feitas para se submeter a nós, ao nosso domínio, à nossa ação. Nós fomos feitos para agir. Nós fomos feitos também para criar. Porque o Senhor nos deu a capacidade, nos deu a inteligência para que possamos criar as coisas. A terra, o mundo à nossa volta reflete isso. O homem tem tido capacidade de realizar coisas extraordinárias, de fazer criações extraordinárias, mas que nós não esqueçamos o motivo pelo qual essas coisas nos foram concedidas, nos foram permitidas serem feitas, né? Que nós possamos lembrar do seu Criador e lembrar das responsabilidades que nós temos. Nós precisamos agir sobre todas as coisas, nós precisamos dominar sobre todas as coisas, mas com diligência, com sabedoria, com humildade, reconhecendo o Criador de todas elas e exercendo gratidão por esta criação. Ao fazermos isso, nós vamos conseguir usufruir de todas as bênçãos que as magníficas criações de Deus podem nos conceder. E nós também nos tornaremos criadores de coisas extraordinárias para o nosso benefício e benefício de todas as pessoas, porque é o que o Senhor espera que nós façamos, que possamos agir com fé, que possamos cuidar das coisas de Deus, que possamos ser propagadores desta verdade e aproveitar essas doutrinas tão importantes, esse conhecimento tão importante para refletirmos sobre as nossas ações. Estamos contemplando as coisas de Deus? Compreendemos a grande criação e o motivo pelo qual ela foi feita? Compreendemos a nossa natureza divina e o que nós precisamos fazer? Compreendemos o que significa dominar sobre toda a criação de Deus e tê-la em abundância? A compreensão destas coisas nos tornarão pessoas mais gratas, porque nós perceberemos a divindade de todas elas e nós saberemos com certeza quem as fez, principalmente a nós mesmos. Então, todo esse cuidado também se aplica a nós,
cuidarmos melhor do nosso corpo, que é a criação mais perfeita e magnífica de Deus. Podermos fazer atividade física, dormir melhor, né? Poder usar, né? Cuidar melhor da nossa mente, por exemplo, que nós possamos usá-la para o bem, para a glória de Deus e o crescimento do reino de Deus na terra. Que nós não venhamos a desperdiçar a nossa mente e a nossa inteligência. O Senhor espera que nós possamos fazer isso. E é por isso que precisamos agir com fé. E precisamos agir sempre. Que não esqueçamos, somos a única criação de Deus que foi feita para agir sobre todas as coisas. Nós precisamos buscar, transformar, criar, multiplicar, frutificar. O Senhor nos fez para isso. E se fazermos isso reconhecendo o Criador de todas as coisas, seremos sempre grandemente abençoados e teremos em abundância todas as coisas da terra. Eu testifico sobre estas coisas para você e te convido a refletir sobre cada uma delas e te convido, sobretudo, a agir. Lembre-se, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até o próximo vídeo.